Bom dia, boa tarde, boa noite, meus felas. Estamos aqui hoje com dois convidados especiais para analisar os jogos da Champions League. Vamos falar um pouquinho também sobre o jogo isolado da Libertadores e, quem sabe, comentar um pouquinho também sobre essa Sul-Americana dessa quinta-feira. Estou aqui com meu parceiro Theo e tio João. Eles vão se apresentar logo depois da vinheta. Roda a vinheta e vamos para as análises. Esqueça tudo, vai pagando nessa porra, respeita a tropa do bruxo. Esqueça tudo, tu já sabe e comenta é mais um do papai bruxo. Esqueça tudo. 2, 3 e... Theo, seja muito bem-vindo. Estreia aí no canal aqui do Bruxo. Seja muito bem-vindo, tenho certeza que veio para agregar bastante. O Theo, que é um analista de futebol, meu parceiro, já viajou comigo várias vezes, já jogou fora do país, já morou fora do país, tem bastante experiência, conhece muito. E eu gosto muito do método que ele trabalha porque ele analisa muitos números e consegue encontrar valor muito fácil dentro do mercado, apesar do site estar bem ajustado, né? Mas mesmo assim ele consegue encontrar valor. E o tio João vocês já conhecem, o homem só viaja o mundo, olha a roupinha que ele tá hoje, ó. Parece que ele tá na praia, óculos escuro. É isso, pai. É isso. O tio João, ele vive uma vida de filme, entendeu? Sabe aquela vida de filme? É a vida dele, é a vida de novela. Vou começar aqui então. E aí eu peço a opinião deles nos jogos aqui destacados. Hoje a gente tem 6 jogos aqui da Champions e também um joguinho isolado da Libertadores, aqui o jogo do Flamengo contra o Peñarol. Vamos começar com a Champions League então. Estrela Vermelha de Belgrado contra o Benfica. O Estrela Vermelha me vem sempre na cabeça um time ofensivo, um time que joga pra cima, é o time mais forte da Sérvia. E tem um timinho bem legal, principalmente os dois pontas, né? Esse Silas, que se eu não me engano jogava no Stuttgart um tempo atrás, temporada passada, e o Olawinka aqui também, que é um belo jogador. Dois pontas muito rápidos, e isso é o reflexo desse time. É um time que vai pra cima, um time que agride o adversário, um time que marca pressão, e tem um estilo de jogo muito bem definido. Vai jogar contra o Benfica, que não começou bem a temporada. Se a gente pegar aqui em questão de resultado, né? Ele começou tomando 2-0 do Famalicão, fora de casa. Ele venceu 2 jogos, empatou com o Moreirense fora e ganhou do Santa Clara. E por que, Bruxo, você fala que o Benfica não começou bem se são 5 jogos e 3 vitórias? Pelo futebol apresentado. Eu assisti esse jogo contra o Estrela Amadora, que ele não jogou bem. Assisti o jogo contra o Moreirense, ele não jogou bem. Assisti o jogo contra o Famalicão, que ele perdeu, ele também não jogou bem. Então, muitas vezes, para quem só vê o resultado, acha que o Benfica está amassando, mas não tá. Não é isso na realidade, tá? Então, perdeu alguns jogadores aí para essa temporada, chega um pouco desconfigurado. E eu vejo aqui um jogo um pouco complicado para o Benfica e não concordo com essas odds aqui que o site está nos oferecendo. Eu acho que o Estrela Vermelha merecia aqui pelo menos um mais 0,25, talvez, está me dando aqui um mais meio. Mas a minha ideia não é trabalhar aqui nesse handicap do Estrela Vermelha, e sim um gol a favor do time da Sérvia. Tá? Então eu vou chamar aqui o Theo para dar a opinião dele sobre esse jogo, ver se ele tem alguma aposta em aberto. Theo, se apresenta para a rapaziada aí rapidinho e fala um pouquinho para nós sobre o que você tem em mente aí para esse jogo do Estrela Vermelha. Fala, rapaziada, prazer inenarrável estar aqui gravando com o tio João e o Bruxo. É um prazer que continue essa forra aqui que está sendo no YouTube desde os inícios das gravações. Vamos lá, Estrela Vermelha, que na temporada passada estava no grupo do Manchester City, fez um jogo perdendo de 3-1 no Etihad Stadium e perdeu de 3-2 lá em Belgrado. Belgrado, um lugar muito difícil de jogar, eliminou o queridinho dos apostadores, que é o Bodo Glimt, e eu concordo, esse jogo é pra live. Amassou, Benfica, né? Amassou o Bodoglin, né? amassou, perdeu de 2-1 lá e ganhou aqui 2-0 amassando, classificou para essa fase, e é um time que se sonha em classificar, em conseguir alguma coisa na Champions, precisa pontuar fora, e esse jogo é muito chave para o Estrela Vermelha, haja visto que a tabela dele não é tão difícil, só que ele precisa iniciar bem essa Champions League, até pelo quesito confiança nos próximos jogos. Boa. E aí, tio João, tem alguma coisa para esse jogo? Como é que tá aí? Fez alguma coisa, não Esse fez? gol, esse gol do Estrela vai sair, hein? Realmente tende a sair. Acho uma boa opção, apesar de não ter odd para se iniciar, né? Talvez incluindo um bingo. Mas realmente é o que o Theo falou, jogar lá é muito difícil. Recentemente a Espanha foi jogar lá contra a Sérvia na Nations, um jogo que é 0-0, terminou 0-0. E os destaques aqui eram justamente o quanto é difícil jogar nesse estádio. O gramado daqueles da maior dimensão da FIFA, a torcida que fica pressionando. O PSG também, quando foi lá, o Neymar também não ganha. O Theo lembrou que o Manchester City sofreu gols. Esse gol do Estrela tende a sair. Eu não tenho gostado nada desse time do Benfica. Perdeu o João Neves, perdeu o David Neres, perdeu peças importantes. E no Campeonato Português, que já é ruim, tá mal. Então não dá para confiar no Benfica favorito.
É isso. Então a gente compartilha aqui da mesma opinião, mas agora falando questões de aposta, né? Porque a gente comentou um pouquinho sobre o jogo, então o que a gente pode fazer nesse jogo? Então a primeira ideia minha é trabalhar aqui a favor desse gol do Estrela. Ah, Bruxo, mas tá o odd 1,36, 1,40 aqui no pré. Ok, espera no live aí com 10 minutos de jogo, essa odd já tá em 1,50, 1,57, 1,60 aqui com 15, 14 minutos e aí você pode trabalhar. Tá? Principalmente, e aí é até melhor no live porque você vai ter um padrão já melhor se o Estrela começou bem ou não. Esse mais de 3 cantos aqui pro Estrela também, muito bom de trabalhar a favor, tendo em vista que a gente tem um cenário que o Benfica pode sair na frente e o Estrela precisa ir para cima. E como eu falei, joga com 2 pontas muito rápido, produzindo bastante escanteio. Se eu não me engano, contra o Bodoglin bateu o Race 5 já no primeiro tempo, bateu o Race 7, quase o Race 9 no jogo, mesmo ganhando, os caras não paravam de ir para cima. Então é um time que joga para cima, um time ofensivo. Eu acho que fazer um bingozinho aqui com mais escanteios e mais finalizações para colocar aqui um 0,25 unidade numa odd 6 ali pode ser interessante também para quem quiser e tiver aí uma moedinha para gastar. O atacante do Estrela Vermelha, que é o Bruno Duarte, que é brasileiro, que o ano passado jogou contra o Benfica, porque ele era atleta do Farense, da Liga de Portugal também. É legal essa curiosidade aí, o único brasileiro que estará em campo. E o homem meteu o gol contra o Bodoglin e meteu o gol no último jogo contra o Napredac aqui também. Então vem com o pé quente aqui o Bruno Duarte, destaque aí do Theo. Rapaz, segundo jogo aqui do dia, Feyenoord e Leverkusen. O Feyenoord que perdeu seu treinador, né? O Arne Slot foi para o Liverpool, então perdeu um pouco ali a identidade, o padrão de jogo. E é um time que não começou bem o campeonato holandês. Se a gente puxar aqui os últimos jogos, jogou 4 jogos do campeonato holandês, que é um campeonato bem nível abaixo, né? Por exemplo, do que uma Bundesliga. E venceu só um jogo do PEC Zwolle, que é um time fraco. Empatou com o Sparta Rotterdam, empatou com o Groningen e empatou com o Willen, que são times fracos também. Não pegou nenhum Ajax, não pegou nenhum PSV e mesmo assim não conseguiu vencer. Ou seja, o Feyenoord começou mal a temporada. Mas isso não quer dizer que não pode ganhar do Leverkusen aqui. O Leverkusen é um time que tem um padrão de jogo muito bem treinado, muito bem estabelecido ali pelo Xabi Alonso, já da temporada passada, ganhou a Bundesliga invicto, um feito histórico para o Leverkusen. E chega aqui numa odd 1,70 para esse confronto. Rapaz, eu vou dizer para você, viu? Eu acho que o Leverkusen vai ganhar esse jogo aqui do Feyenoord. Eu acho que o Leverkusen vai ganhar esse jogo. E eu acho que pode ser um jogo interessante para over 2,5. Às vezes o over 2,5 aqui é mais interessante do que o ambas marcam. E eu vou falar para vocês por quê. Se o Leverkusen sai na frente, o Feyenoord vai ter que se expor. O Leverkusen é um dos melhores times de contra-ataque da Europa. E aí pode pintar aqui um 3-0 e às vezes o ambos marcam não bater. Se tiver na mesma odd o over 2,5 do que o ambos marcam, eu prefiro o over 2,5, tá? Mas tendo em vista que o Leverkusen acredito que não vai perder esse jogo, tá? Então quem quiser trabalhar nessa linha de over goals aqui, é interessante já no pré-live. O over 1,5 para colocar no bilhete ou o over 2,5 já numa bet simples, ou então o empate anula do Leverkusen, eu também gosto. E aí, Theo, qual a sua opinião? O Feyenoord que esteve na temporada passada na Champions League, caiu fora para o grupo com o Atlético de Madrid e Celtic. Eu também acho o favorito esse Bayer Leverkusen que volta para a competição da Liga dos Campeões, após ser campeão da Bundesliga. Eu não vou fazer nada pré nesse jogo, eu gosto das linhas de cantos. Se o Feyenoord começar perdendo, porque eu me recordo muito do padrão do ano passado, embora seja outro treinador, essa linha de escanteio 2,5 e 3,5 no live pro Feyenoord, caso comece perdendo, ou essa linha de gols, over 2,5 gols, caso o primeiro gol saia rápido e tenha esse padrão no live. Fiz. No bingo eu adicionei o ambos marcam nesse jogo. Entra numa característica de odd que eu acho que o favorito no menos meio como visitante geralmente é um jogo ambos marcam, mas para isso precisa estar pagando 1,66 ou mais. Então eu incluí o Liverpool contra o Milan. E nessa rodada tem 3 jogos de ambos marcam aí, na minha opinião. O Mônaco e o Barcelona. Não, mas não fala agora, não fala agora. Calma, a gente vai chegar lá. Tu já quer dar o doce pra criança antes? Calma, já vai falar sobre os outros. Tá, então tu vem com a ideia aqui que ambos times marcam porque o favorito joga fora de casa e tu acha que vai ser um jogo aberto. Concordo e compartilho da mesma opinião. Não precisa ser aquele favorito de menos 1,5, né? Nem menos 1. Precisa ser o favorito com um certo equilíbrio. Agora, a questão é que realmente o Feyenoord vem para atacar. Tá? Mas ele vem para atacar um time que também é ofensivo. Então esse jogo tende a ser muito louco, tende a ser muito bom, muito vistoso e tem uma característica legal do Bayer Leverkusen. No ano passado, que foi aquele time super invicto, tem uma reunião ali do Xabi Alonso com o elenco e ele pede
para eles lidarem de uma forma diferente com o assédio, conversar com a diretoria, renovar os contratos, buscar valorização, porque eles querem fazer história. Ou seja, ganhar a Champions, competir mais uma vez. Então ele mantém quase que todo o elenco, né? Então é legal para o apostador isso. Você tem o mesmo padrão do ano passado se repetindo com o Bayer Leverkusen. Cara, eu gosto muito do mercado. O mercado de gols aqui pra mim é o principal mercado. E a gente já viu que a Bundesliga começou daquele jeito, né? O jogo do Bayern, por exemplo, saiu 11 gols. O jogo do Real Madrid saiu 4. Então começou aí super over a Champions da forma que a gente gosta. E esse jogo aqui tem uma característica muito over pelo formato que as equipes jogam, né? Dois times que jogam pra cima. Então over 2,5 e ambos marcam aqui. Eu acredito que seja uma baita de uma bet. E aí a gente começa aqui os jogos das 16 horas, que são 4 jogos. Mônaco, que começou a temporada muito, muito bem, jogando fino da bola. Jogou 4 jogos aqui na Ligue 1, venceu 3, empatou 1 contra o Lens, que é um jogo sempre duro, o Lens é um time bem treinado. Mas começou muito bem o Mônaco. Contra um Barcelona que eu acho que dispensa comentários, né, cara? São 5 jogos em La Liga, vem de um 4-1 no Girona e 7-0 no Valladolid. Venceu aí por 2-1 o Valência, o Atlético Bilbao e o Rayo Vallecano. O Barcelona começou daquele jeito que a gente gosta, né? Um time over, um time que joga pra cima, com Yamal jogando muito. Rapaz, esse jogo aqui eu acho que pode ser mais difícil do que parece, porque o Mônaco é um time muito bem treinado. Então às vezes você vai pegar ali pelo nome, Barcelona jogando contra o Mônaco. Eu vou pegar aqui a vitória do Barcelona. Eu não faria isso, tá? Eu não pegaria essa vitória seca do Barcelona. Eu prefiro, se for pegar, por exemplo, vou comparar aqui o Feyenoord e o Leverkusen com o Mônaco e o Barcelona. Eu prefiro pegar, se for pegar uma vitória seca, logo o Leverkusen. Essa é a minha opinião, tá? Eu já vou saber a opinião aqui dos outros especialistas, mas eu compartilho essa opinião. Por quê? Porque o Mônaco é um time bem melhor do que o Feyenoord, acredito eu, tá bom? Então o que a gente pode trabalhar aqui? A gente pode trabalhar um mercado mais alternativo. Né? Que você não precisa trabalhar aqui a favor de nenhum time. A gente pode trabalhar, por exemplo, numa linha de finalizações do Mônaco, que é um time que deve finalizar pelo menos 10 vezes nesse confronto, acredito eu, pelo padrão que vem apresentando nos últimos jogos. Então a gente tem já uma linha aqui de 1,50 para 10 finalizações do Mônaco, que joga em casa e é um time que finaliza muito. Gosto bastante. Acredito que ali no primeiro tempo o Mônaco já deve ter umas 5, 6 finalizações. Tá bom? Mas é o Barcelona, bruxo. O Barcelona tem momentos também que ele cede a bola para o adversário para tentar jogar nesse contra-ataque, principalmente se sair na frente, tá? Óbvio, é um time muito mais de posse do que propriamente assim um Real Madrid, se a gente for ver. Mas também costuma ceder ali as finalizações para o seu adversário. O mercado de gols, vamos ver como é que tá a linha aqui. A gente tem um over 2,5 a 1,44. Tá uma odd menor do que, por exemplo, um Feyenoord e Leverkusen. Eu acredito que esse jogo aqui pode ser um jogo interessante para gols também. Tá. E aí, tio João, o que você acha? Você que é um especialista do Barcelona, mora em Barcelona, acompanha o time, acompanha os jornais e tem mais autoridade para falar do que eu. O Barça, né? Ele cumpriu ambos marcam como visitante em todos os jogos da temporada. Aí tem uma característica muito forte desse jogo. O Barcelona não terá o Dani Olmo, né, por 5 semanas. O Dani Olmo é o cara que encaixou o time. Tá? Ele entra no segundo tempo contra o Rayo Vallecano, o time perdendo por 1-0. O Barça abriu o jogo, depois de 7-0 do Valladolid, mas certo também funciona. Tá? Agora, eu costumo dizer o seguinte, quando o Lamine Yamal jogar, pelo menos contra o Barcelona, não aposte. Porque você vai estar lidando contra o melhor jogador do mundo hoje. Tá? Olha! Então, contra o Barcelona... Soltou uma pérola. Eu acho ele hoje o cara que mais desequilibra um jogo. Tá? Porque você joga a bola do lado dele ali, ele vai te aplicar um drible, ele vai te dar uma assistência, ele vai te apresentar o progresso. Tá? Então é realmente um cara destemido, é um cara que eu sou super fã. Além de ele estar chutando, ele chuta e gol, ele tá numa fase incrível. Iluminado, né? Então, assim, eu concordo com você, tá? Eu respeito o Mônaco, eu gosto desse time do Mônaco. O time do Mônaco é o terceiro time mais jovem da Liga, é um elenco jovem. Esse bem seguir aí, over 1,5 finalização bate, ao meu ver. Bate todos os jogos, acho que bate contra o Barça, cede muito. Odd 2. Mas, ao menos contra, eu hoje não aposto. Contra o Girona, eu não apostei a favor, tá? Do Barcelona. Até fiz conteúdo dizendo, prefiro ambos marcam. Mas o Barcelona vai e ganha de 4. Só que agora, sendo o Dani Olmo, é um outro Barcelona. Provavelmente o Ferran que vem para o time titular e cá entre nós. Desqualifica muito esse time do Barcelona com o Ferran no lugar do Olmo.
O Ferran é um jogador que eu não gosto muito também. Theo, fez alguma coisa pra esse jogo? Olha só, mano, eu gostei dessa aposta aqui do tio João, viu? Puxando aqui o histórico desse jogador. É um cara que finaliza muito. E tá odd 2 para 2 chute dele. Ele é um marroquino, esse cara, né? Acho que é marroquino, se eu não me engano. Rapaz, e aí, Theo? O que fazemos nesse jogo? Que já fez alguma coisa? Cara, um adendo legal primeiro, o Rafinha numa nova posição nesse Baby Barça, porque nós lembramos dele de extremo direita na seleção brasileira, pelo Leeds também. No Barcelona ele está se reinventando, tá até com uma liderança técnica, tática, tá jogando mais por dentro, mais pela esquerda também. Muito por isso que o tio João falou, o Lamine Yamal hoje é o jogador mais decisivo da Europa. Vai enfrentar um lateral Caio Henrique, aqui da Baixada Santista, atleta revelado pelo Santos, jogou no Atlético de Madrid, tem como seu mentor Felipe Luiz, e eu gosto de 2 desarmes do Caio Henrique, lateral esquerdo do Mônaco, voltando de lesão. Boa, boa, gostei da análise. Cara, então basicamente a nossa ideia é essa, trabalhar nesse mercado de especiais de jogadores, porque assim, é aquela coisa que eu sempre comento com vocês, né, Felas? A gente nem sempre precisa vir para um jogo tentando adivinhar quem vai ganhar e quem vai perder. A gente não precisa vir com essa ideia, a gente tem que mudar nossa mentalidade. Existe uma infinidade de mercado dentro do site que a gente consegue muitas vezes pegar uma odd até melhor do que uma vitória que seria um evento mais difícil de ocorrer. E eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Esse camisa 7 aqui do Mônaco, o Elise Seguir aqui que o João falou, ele está pagando odd 2 para ele chutar 2 vezes no jogo. O último jogo ele simplesmente deu 4 chutes. E agora o Mônaco joga em casa. Deve finalizar ali. Eu sempre coloco assim, para analisar uma finalização de jogador, eu tento fazer uma média na minha cabeça de quantas finalizações o time deve ter. Eu acredito que o Mônaco deve finalizar umas 14 vezes no jogo, 13, 14. Então, pro seguir aqui finalizar 2 é aceitável. Agora, se fosse um time que eu tava aqui na minha ideia que fosse finalizar umas 8 vezes, aí é difícil pegar 1,5 do jogador, porque é uma amostragem muito menor de finalizações de um time que eu já estou planejando pegar. Então, a nossa ideia é essa. Eu acho que 2 finalizações aqui do Minamino tá bom. Eles valorizaram bem as odds de finalizações aqui do Mônaco, esperando que vai ser um amasso do Barcelona e o Mônaco vai finalizar pouco. Mas a gente tem, como a gente falou, o Mônaco, esse jogo vai ser mais difícil do que parece para o Barça. E principalmente pelo desfalque aí do Dani Olmo, que quando entrou no time ajeitou ali, principalmente o lado direito do ataque. Tá? Então eu já deixo de recomendação para vocês aqui esse 9,5 do Mônaco finalizações. 2 finalizações do camisa 7, o Eli Seguir, e 2 finalizações do Minamino. Aí vocês escolhem qual que vocês querem fazer e mete marcha, tá bom? Então passando aqui para o nosso quarto jogo, também às 16 horas, a Atalanta enfrenta o Arsenal. E aqui é outro jogo que eu acho que pode ser mais difícil do que parece. Hoje a gente já viu aqui que são os 4 jogos que a gente viu até agora, são 4 favoritos numa odd bem parecida que jogam fora de casa. Tanto o Leverkusen, quanto o Benfica, quanto o Barcelona e agora o Arsenal. Então a gente pode ter cenários aí bem parecidos, tá bom? Para trabalhar. Rapaz, o Arsenal, eu acho que ele não tá jogando tão bem quanto na temporada passada, acompanhando os jogos da Premier League. Eu vou explicar para vocês o motivo. Ano passado o Arsenal era um time que cedia pouca finalização para o adversário, cedia pouca posse e controlava muito mais os jogos do que eu tenho notado nesse começo de Premier League. Por exemplo, contra o Tottenham, a gente teve um Arsenal e Tottenham aqui. Olha aqui o gráfico de pressão. A gente tem muitos mais momentos do Tottenham no ataque do que propriamente o Arsenal. Se fosse no ano passado, eu acredito que seria o contrário. O Tottenham finalizou o dobro, mais do que o dobro de vezes do que o Arsenal. Na temporada passada era muito difícil a gente ver um time finalizando o dobro de vezes do Arsenal. Contra o Brighton, tá certo ali que o time do Arsenal perdeu um jogador e tal, mas foi amassado pelo Brighton nos momentos finais. Então o time do Arsenal é um time que, apesar de ter mantido o mesmo elenco, o mesmo treinador, parece que perdeu um pouco ali o tesão, né? Eu falo tesão de jogar. É o que me parece, tá? Então, eu não sei, qual que é a tua opinião, Theo, sobre isso aí? Cara, é o jogo que eu mais tô intrigado para assistir, porque é um confronto de ideias, que é o Gasperini do lado do Atalanta contra o Arteta, que é o discípulo do Guardiola. O Atalanta aqui, que é um time que tem um encaixe no 3-4-2-1, de marcação, que joga totalmente diferente do que a gente vê na Europa. E joga assim desde a Champions da pandemia lá, que já jogava assim, que o PSG foi finalista contra o Bayern de Munique. E manteve esse estilo de jogo contra um 4-3-3 postadinho
que é do Mikel Arteta. Por isso que eu acho que esse jogo vai ser muito legal e eu tenho uma aposta exótica aqui que eu vou falar para vocês já nessa partida aqui. Peraí, não fala ainda aposta exótica, deixa um pouquinho de suspense no ar. Tio João, o que você acha desse jogo, tio? Bruxo, o Theo usou uma palavra aí quando ele diz o intrigado, e realmente é o que eu penso. Cara, esse jogo, ele pode ser extremamente sem padrão, tá? Pela revolução que é esse Atalanta do Gasperini, pelo jeito como eles jogam. Eu estava em Dublin na final contra o Bayern Leverkusen e eu, particularmente, nunca tinha visto um time marcar pressão por encaixe individual durante 90 minutos. Faz 1-0 e não abre mão. Tá? Então, assim, o que ele aplicou contra o Bayern Leverkusen foi incrível. Teve a atuação do Messi lá, né? Do Lukman lá, do Atalanta, que teve atuação de gala. E nesse ano eles perderam o Scamacca por lesão. Tá fora praticamente de toda a temporada e conseguiram repor muito bem com o Retegui. Um jogador também brocador, um cara ainda mais móvel, umas características legais. O Atalanta vem forte. A questão é física. Como é começo de temporada, talvez eles não consigam marcar pressão. Tá? Porque no começo de temporada é muito difícil você conseguir fisicamente resistir a isso. Mas não gosto nada do Arsenal favorito. Respeito demais essa Atalanta, principalmente jogando em casa. E eu fiz uma aposta também, Bruno, para esse jogo, com base em estatística, pelo que eu conheço do perfil do time, que é o over 1,5 faltas do The Room, pagando 2,62, tá? Porque é uma linha que bateu em todos os jogos da temporada, exceto na final contra o Real Madrid, que ele faz uma, só que ele sempre fica perto da segunda. Ele faz muito desarme, ele faz muita trombada que o juiz não dá falta, então ele é um cara muito combativo, ele é muito violento. Eu acho essa linha bastante exagerada. Outra bet que eu tava vendo aqui que eu gosto demais é 2 desarmes do Ruggeri. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Naquele meu método de desarme de marcar o ponto habilidoso e rápido que vai para cima. Então quem que a gente tem aqui do lado direito do Arsenal? Nada mais nada menos que Bukayo Saka, um dos jogadores aí que mais leva para o individual. E quem que a gente tem na lateral esquerda? Lateral ala, né, que o Atalanta joga num 3-4-2-1 aqui, então com 2 alas abertos. E é o Ruggeri que vai marcar ele. Eu puxei aqui a estatística do Ruggeri aqui dos últimos jogos. É um cara que tem uma média ok de desarmes, mas pelo cenário que me apresenta para esse jogo aqui eu gosto. Tá pagando odd 1,80 e costuma quase que todos os jogos bater esse marcador do Saka, esses desarmes. Só um adendo, ô Bruxo, para falar desse desarme, eu gosto também do Matteo Ruggeri e vou explicar por quê. Geralmente a gente gosta dos desarmes numa linha de 4 também, só que aqui o Ruggeri é um defensor muito agressivo porque ele sempre tem cobertura atrás, ou seja, ele pode tomar o drible que ele vai ter o Kolasinac, que inclusive jogou no Arsenal também, um lateral esquerdo que joga de defensor pela esquerda no Atalanta, então o Ruggeri não vai ser aquele ala que vai correr para trás para evitar ser driblado, vai ser um cara que vai tentar o confronto com o Saka para roubar, pressionar e sair no contra-ataque. Por isso eu gosto muito dessa linha de desarmes do Ruggeri. Gostei bastante. E agora qual que é a bet exótica que você falou que é? Inclusive o João falou que é a over 1,5 faltas do Lukman. A minha bet é esse Não, limite... over 1,5 do The Room dele. Sim, então, mas pelo estilo de jogo do Atalanta ser bem agressivo, trombador, eu gosto do limite desarme do Lukman. Ele cumpriu em 9 dos últimos 9 jogos em casa, pelo menos ele cumpriu essa linha de desarme. O encaixe do Atalanta marcando vai colocar o Retegui junto com o Saliba, de último homem, e todos esses passes que vão ser mais verticais, o Lukman vai estar para dividir com o defensor do Arsenal, junto marcando o Jorginho e o Declan Rice. Por isso eu gosto do limite desarme do Ademola Lookman, o craque da última Europa League na final. Da Atalanta, Eu vou falar, viu? Esse bicho aqui, mano, ele merece um time. Não que a Atalanta seja um time pequeno, seja um time ruim, mas ele merece jogar num time maior, velho. Ele merece um time maior, esse Lucas, porque ele é muito, muito bom, esse cara. Tanto, como você falou, é um cara que desarma, então quer dizer que já não é um cara que só ataca, é um cara que defende também. Então, teoricamente, ali é um jogador que todo time precisa, que se doa na marcação e é muito habilidoso, finaliza bem, com a bola muito bom com a bola no pé. E aí a gente... o nosso penúltimo jogo aqui analisado dessa Champions League de quinta-feira, a gente tem o Atlético de Madrid jogando em casa contra um Leipzig. Um Leipzig que manteve seus principais jogadores, né, principalmente esse trio de ataque aqui com o Sesco, o Openda e o Xavi Simons, que parece que renovou o contrato lá e está feliz no Leipzig. E aí vai enfrentar aqui um Atlético de Madrid com 2 reforços, né, para essa temporada. 3, na verdade.
O Atlético de Madrid se reforçou em todos os setores. Na zaga chegou o Lenormand da Sociedad, um jogador de seleção espanhola. No meio-campo chegou o Conor Gallagher, do Chelsea, né, que um jogador ali box-to-box, que corre o jogo todo. E no ataque chegou o Julián Álvares, né, que é um baita jogador, papador de título. Ainda não teve um encaixe perfeito nesse jogo do Atlético, mas tem tudo aí para encaixar ali jogando com o Griezmann. Cara, eu vou falar para vocês, eu acredito aqui que o Atlético não perca esse jogo. E quando eu falo não perca, eu não estou falando que ele vai ganhar. Então eu estou falando para vocês trabalhar com dupla chance do Atlético ou talvez um empate anula. Que eu gosto bastante, talvez buscar um gol do Atlético também. O Atlético de Madrid ele tem um estilo de jogo que muitas vezes ele vai parecer que ele está mal no jogo. Mas é o mesmo estilo de jogo algumas vezes do Real Madrid. Ele dá a bola para o adversário para tentar atacar os espaços. Principalmente pelo lado esquerdo com Samuel Lino, que é um baita de um jogador. O brasileiro. Que não sei por que não é convocado para a seleção. Deve ter brigado com alguém lá dentro. Rapaz, então a minha ideia praticamente é essa. Eu acho que esse jogo pode ser... Ele parece que é um jogo over por conta do Leipzig, mas eu acho que pode ser um jogo under aqui, por conta do Atlético de Madrid se defender muito bem. E aí, Theo, qual que é a tua opinião para esse jogo? Cara, o Leipzig, que estava no grupo do Manchester City na temporada passada, foi nas oitavas contra o Real Madrid, empatou lá no Bernabéu e perdeu na sua casa, empatou no Bernabéu dando 20 finalizações. Eu acho que sim, justifica esse favoritismo do Atlético de Madrid, até pela forma de jogar que o Simeone vem evoluindo cada vez mais. Você lembra do Atlético de Madrid finalista de Champions, jogando numa 2-4, defendendo muito. Hoje em dia, desde a temporada passada, o treinador mais bem pago do mundo vem fazendo o time jogar. Tanto com essas contratações, com Sorloth, Álvares, Conor Gallagher. Eu gostei dessas contratações. É um time que faz valer esse favoritismo, mas não dá para se duvidar desse Leipzig que empatou com o Real Madrid lá no Bernabéu, dando 20 finalizações. Que tem um ataque com o Openda, o Sesco, e tem o Xavi Simons, o ótimo jogador holandês também, né? Que era uma promessa de Barcelona, PSG, e está no Leipzig hoje. E aí, tio João? O que manda aí pra gente? Depois eu vou mandar a boa, viu? Foda, hein? É foda. Olha, o time do Simeone tá quebrando o recorde de minutos sem sofrer gol. Tá? Ele sofre os 2 gols do Villarreal na estreia e depois não sofre mais. E é por esse motivo também que eu falei que pode ser um jogo mais under do que parece, viu? Por essa característica, assim, apesar do Leipzig... O Leipzig vem de um 0-0 também, né? Mas essa irregularidade do Leipzig é fruto da juventude. É um clube que investe em jovens para vender. Só que dentro dessa filosofia, ele cria um método que é atacar, ser vistoso. E vai, por ano, por conta do alto investimento que tem lá, figurar em Champions League, figurar em top 4 da Alemanha e ganhou do Bayern Leverkusen nessa temporada. Então, assim, muitos predicados também que me fazem dizer para vocês que não é tão legal assim ficar apostando na vitória do Atlético de Madrid. Essas lembranças do tempo são importantes, porque o Leipzig faz um jogo ruim contra o Real Madrid dentro de casa, mas chega no Bernabéu, se impõe. O Openda, que dá um over 1,5 finalizações dentro de casa contra o Real Madrid, faz acho que 8 finalizações no Bernabéu. O Sesco também continua com seu perfil, o Xavi Simons é um belo jogador, então é difícil de se apostar contra o Leipzig, tá? Apesar de eu respeitar muito o momento do Atlético de Madrid. Cara, eu gosto aqui dessa linha de finalização, mais de 13,5 pro Atlético, ou talvez o mais de 11,5 aqui para colocar no bilhete. E muito se passa por esses dados aqui, ó. A gente teve um Leipzig, eu tô aqui com o Player Stats aberto, que é o site que eu utilizo para analisar. O Leipzig ele cedeu 10 finalizações para o Union Berlin, que é o time mais defensivo da Bundesliga, em casa. 10 finalizações ele cedeu para o Union Berlin. Ele cedeu, e quando eu falo cedeu, para quem muitas vezes não entende, é que ele tomou, o time adversário finalizou 26 vezes contra a meta do Leipzig, que aqui no caso foi o Leverkusen. Contra o Bochum, que é um time ali que briga para não cair, finalizou 10 vezes também. Então, assim, o time do Leipzig é um time que ele dá espaço, por ser muito ofensivo, ele dá espaço para o adversário finalizar. E a gente tem uma característica do Atlético que quando joga em casa é um time muito agressivo no ataque. Por mais que muita gente pense, o Atlético é um time defensivo, mas quando joga em casa, eles têm uma postura de amassar o adversário. O último jogo de La Liga, não sei se vocês se recordam, mas o último jogo de La Liga, eu acho que ele finalizou 10 vezes logo no primeiro tempo aqui contra o Valência. Então ele pegou o Valência e o Valência parecia uma criança.
Então, assim, é um time que chuta bastante. Eu já gosto que esse mais de 13,5, talvez o mais de 11,5, quem quiser colocar no bilhete é 1,28, tá bom? E quem quiser trabalhar também, provavelmente eu vou fazer essa aposta aqui a favor do Atlético de Madrid, porque é um time que eu gosto demais, cara, de apostar. É um time que traz segurança, que dificilmente perde em casa. Esse empate anula o Atlético, tá? Então é essa a nossa ideia para esse jogo. Cuidado aí quem for pegar a vitória seca, eu acho que é um pouco arriscado. Melhor optar no live, numa odd perto de 2, se você quiser pegar essa vitória do Atlético de Madrid seca aí, tá bom? E aí a gente vem aqui pro... Cara, a gente tem um jogo exótico, né? Nessa Champions League. Eu vou chamar de exótico para não falar outra coisa. Mas a gente tem um Brest contra um Sturm Graz, cara. Numa Champions League. Isso aqui parece Europa League, né? Ou até mesmo Conference League. E a gente tem aqui um Brest e Sturm Graz. Rapaz, eu vou jogar essa bomba aqui pro Theo. Eu não vou nem me envolver nisso aqui. E aí, Theo? Cara, parece que é aquele jogo que não promete nada. E geralmente, às vezes, entrega tudo, não sei. É o líder austríaco contra um time que não começou tão bem no campeonato francês, até perdeu pro PSG de 3-1. Só que no início de temporada são dois times que dão padrão gols, dão padrão overs. O Brest em 4 jogos tem 16 gols em jogos, fez 6, tomou 10. E o Sturm Graz também é um time que em 5 jogos tem 14 gols, 10 marcados e 4 sofridos. Então me dá indício pré-live que terá tendência de jogo over no live. Então eu acho que eu posso esperar um jogo para gols aqui nesse Brest e Sturm Graz. É dois times que não tem nada a perder nessa Champions League. Estão vivendo o sonho de jogar Champions e querem almejar algo. Gostei. A linha de finalização do Brest está bem esticada. A gente tem aqui a linha está em 15,5 finalizações. Não gostei. Acho que está muito esticada. Acho que às vezes compensa até trabalhar aqui nessas finalizações do Sturm Graz, tendo em vista que o Brest pode sair na frente, né? E o Brest é um time que cede finalização. Eu tô puxando aqui para ver os últimos jogos do Brest, ele cedeu 22 finalização pro PSG, 6 somente pro time do Saint-Étienne, que é um time horrível. Aí pro Lens, ele cedeu 20, o Lens finalizou 20 vezes e 7 finalizações aqui pro Marseille. Cara, eu sinceramente eu não vou passar nada pra vocês esse jogo, porque eu não fiz nada. Então eu não vou vir aqui e passar alguma bet que eu não fiz pra vocês, tá? Mas eu acho que vai ser um jogo... Pode ser um jogo pra gols, mas eu não pego aqui no pré. Melhor esperar a leitura ao vivo pra pegar. Pro tio João eu não vou nem perguntar desse jogo aqui, porque eu sei que ele nem acompanha esses times, ele nem sabe o que tá acontecendo aqui, tá? Então, deixa bem... Quer dar tua opinião rapidinho sobre esse jogo aqui, João? Bem rapidinho tua opinião. Não, o Theo comenta do jogo over aí, tem uma característica da Champions, com 24 classificados, e depois o Brest vai pegar um monte de time difícil, o Sturm Graz também. Que assim, eles têm que ganhar, né? Realmente o empate aí para eles não é bom. Mas, meu amigo, realmente, se você fizer uma aposta nesse jogo, você tem que ligar pro seu terapeuta logo a seguir. Essa é a verdade, Bruno. Me desculpa. Como eu falei, né? Pode ser um jogo interessante para gols, mas aí esperar o cenário do live aí pra ver como é que vai se desenhar. Não faria nada aqui, acho que tem jogos bem melhores para você utilizar as suas unidades, né? Utilizar as suas unidades. E aí vamos comentar aqui rapidinho sobre esse Flamengo e Peñarol, que eu acho que pode ter boas oportunidades aqui. O vídeo é uma edição especial da Champions, mas vamos colocar um bônusinho aqui da Libertadores, como é um jogo isolado e é o Mengão da massa. Rapaz, aqui eu gosto da vitória do Flamengo, tá? Da vitória do Flamengo aqui eu gosto. Porque o Flamengo joga em casa no Maracanã, apesar de ter alguns desfalques aí, né? Pô, perdeu o Pedro, perdeu o Luiz Araújo, perdeu o Cebolinha. Eu acredito... O De La Cruz será que volta, Theo? Ainda não confirmou a volta dele. É previsto para voltar, sim. Eu acho que se o De La Cruz voltar aqui ainda fica mais gostoso ainda. Ele tá aqui na lista, mas às vezes a Bet também coloca aqui os jogadores que tá machucado. Por exemplo, o Luiz Araújo já tá fora aqui, tem ainda aqui, então não pode se basear por isso. Mas, cara, aqui é vitória do Flamengo. Vitória do Flamengo. O Flamengo vai ganhar do Peñarol. Eu tô afirmando isso pra vocês. O Flamengo vai ganhar do Peñarol. E talvez um Flamengo para ter mais escanteios no jogo pode ser legal. Pode ser legal. Porém, perdeu aí o Cebolinha e o Luiz Araújo, que eram bons produtores de cantos, né? Então eu já fico um pouquinho ali com o pé atrás no Flamengo para ter mais cantos no jogo. Mas jogando em casa, o Flamengo deve se impor, deve colocar a bola no chão, deve ter mais posse, deve finalizar mais. E o Peñarol deve vir com uma postura... O Peñarol sabe que ele é pior que o Flamengo. Então o time, quando ele sabe que ele é pior que o adversário, ele vem ali com uma opinião de jogo, né? Um estilo de jogo
para não perder. Se o Peñarol entrar desse jeito para não perder, e aí sim dá mais padrão do Flamengo aqui para trabalhar a favor dele, porque aí o Flamengo vai ter mais posse, vai dominar mais o jogo. E eu acredito que esse Flamengo para vencer com mais escanteios no jogo seja uma boa aposta aqui para essa quinta-feira à noite na Libertadores. Começar com o tio João aí, o que você acha, tio João, desse jogo? Cara, puta, mano, Bruxo, o time uruguaio na Libertadores é um negócio under e é um negócio de cartões que são as primeiras coisas que sempre me vêm na cabeça. Tá? Mas é o contexto de um time uruguaio na Libertadores. Eles não vão vir para jogar. Eles vão vir para baixar a linha. E eles vão vir para jogar na linha baixa, mesmo se eles tomarem 1-0 em 1 minuto. Tá? E eles ficam na provocação, conversam com o juiz a toda hora, ganham tempo. Tem muita coisa incluída no aspecto do Brasil, Uruguai de Libertadores que me faz recuar nessa análise de gols, de pelo menos 1,5 e tal. As odds costumam valorizar muito na live, tá? Apesar de eu também achar que o Flamengo vai ganhar. É porque é o Flamengo, né, cara? O Flamengo, a gente sabe que é um time muito bem treinado pelo Tite, apesar de ter dado alguns vacilos aí nos últimos jogos. Por exemplo, contra o Vasco ali, não poderia ter entregado aquele gol. Jogou melhor que o Vasco, levou mais perigo que o Vasco, mas não conseguiu a vitória. Então, mas é Libertadores, né? Libertadores é diferente. O Flamengo é um time muito grande e tem tudo aí para fazer um bom resultado para levar a decidir e jogar no Uruguai o segundo jogo, que nunca é fácil, né, Theo, jogar lá no Uruguai, né? Então, dois adendos legais aqui. O Tite deve entrar com o Bruno Henrique de centroavante, inclusive deu uma entrevista, o Gabigol hoje é o quarto atacante do Flamengo de centroavante, né? Porque titular era o Pedro, depois vinha o Carlinhos, daí agora a gente viu que o Bruno Henrique tá na frente dele e depois tem o Gabigol. E o treinador do Eu acho que eles estão forçando a saída do Gabigol ali. O salário alto também, o cara que não precisa ser utilizado. Provavelmente treinador do Peñarol é o Diego Aguirre, que inclusive foi treinador de São Paulo, do Internacional também. É um time que sabe como joga um time brasileiro. E essa linha de cartões, mais cartões Peñarol a 1,50 contra um time under, que é o Flamengo, eu gosto sim para esse jogo. Peñarol para ter mais cartões que o Flamengo. Flamengo completamente under. Peñarol que vem para perder de 1 gol de diferença. Ficaria feliz hoje se o Peñarol pudesse assinar uma carta 1-0 Flamengo e vamos decidir lá no Uruguai. Ele aceitaria, por isso que eu também gosto dessa linha, achando que o Flamengo vai ganhar esse jogo. Então, é como eu falei, né? O estilo de jogo deve ser um Flamengo mais com a bola, finalizando mais e tendo mais oportunidades. Porém, se você quer ficar fora dessa vitória que a gente comentou, você pode trabalhar aqui, por exemplo, num Flamengo ou empate, e para o Flamengo ter mais escanteios no jogo, já me dá uma odd de 1,33, 1,40, já fica legal para você trabalhar. Talvez colocar num bilhete ou adicionar um under 4,5 gols, aí já fica uma bet bem legal individual. Tá bom? Então, basicamente é isso, galera. Agradecer mais uma vez aí aos meus dois convidados. Eu quero sempre comentar aqui, rapidinho, antes de finalizar o vídeo, que a dinâmica dos meus vídeos eu gosto de fazer dessa forma. Trazer convidados, saber a opinião deles também. E também para que vocês possam conhecer o trabalho desses dois caras, que são dois caras que eu sigo aqui nas minhas apostas, dois caras que a gente debate sobre apostas praticamente todos os dias, o dia todo. E esse é o nosso trabalho. Então eu quero que vocês conheçam muito o trabalho deles. Vou deixar o link da descrição, tanto do Instagram quanto dos grupos deles, aqui na descrição, para vocês conhecerem. E é isso, agradecer mais uma vez. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, não esquece, para o YouTube recomendar a gente para mais pessoas. E tamo junto, até a próxima. É nóis. Valeu!